Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar. O último dia do ano e a gente aqui, glória a Deus, para a glória de Deus. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 6. Deixa eu só ver aqui. Tá. Gênesis capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele, para sempre só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos, e eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. A arca de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimentos e revista de piche de dentro para fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros e o teto do corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Façam entrar na arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos, com você de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, de cada grande espécie de animal pequeno que se move, rente ao chão, virá um casal, e você, para que sejam conservados vivos, e armazenando todo tipo de alimento para vocês e para ele, para que vocês e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Eu quero ler o início do texto para a gente começar a conversar. Peraí. O texto ele começa dizendo sobre a corrupção da humanidade. Então ele começa a dizer assim: quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele. Para sempre ele só viverá 120 anos. Por conta da perversidade do homem, o meu espírito nem vai ficar contendendo contra eles não o tempo todo. Vocês viram que ontem, quando a gente foi ler Gênesis capítulo 5, a gente falava assim:
Fulano viveu 930 anos. Cicrano viveu 800 anos, não foi? As pessoas viviam 1000 anos, praticamente 1000 anos. Só que a perversidade do coração foi tão grande pela formação do mundo que Deus falou: eu não vou ficar o tempo todo, sabe? Eu não vou ficar o tempo todo tentando debater com esse povo. Eu vou dar 10% de vida do que eles viviam. O que faz a gente ficar vivos são os nossos telômeros. O telômero, ele está contido dentro do nosso DNA. E aí, o que é um telômero? É exatamente a nossa capacidade de vida. Então, os telômeros, ele mede se você está vivo ou se você está morto. Então, você nasce com um tamanho de telômero. E esse telômero vai diminuindo, 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 a tal ponto que, se ele acabar, você morre. É literalmente isso. Sabe aquela pessoa que morreu? Morreu morrido? É ele. Tem gente que o telômero dele diminui aos 30 anos. Outras pessoas que diminuem aos 90. Outras ainda 120. Você vê que é difícil a gente contar na história uma pessoa que viveu mais do que 120 anos. A fulana na China viveu 130 anos. Gente, para vocês verem assim, um caso em 1 trilhão, sabe? Porque a regra é que a gente viva no máximo, até que a gente vê uns vovozinhos e umas vovozinhas centenárias, né? Aquela ali tem 100 anos, 101, 105, 115. Mais do que isso é extremamente difícil a gente ver. Sabe por quê? Porque a perversidade do coração do homem era tão grande que Deus falou: eu não posso ficar contendendo com eles o tempo todo. Porque se eu deixar eles viverem tanto, nenhum entra no céu. Porque antigamente, assim, quando a gente vai chegando na fase ali de 70, 80, a pessoa já vai ficando mais cansada. Antigamente não. Olha ali, a Glauce, meu avô tem 101 anos. Isso mesmo, Glauce. Tem uns vovozinhos centenários, sim. Mas provavelmente seu avô está no máximo conosco por 19 anos. Ai, Poliana, não fala isso, gente. Ele está no máximo conosco até nos próximos 19 anos. Porque a Bíblia nos garante isso. Porém, se ele for exceção da regra, pronto, ele pode ser exceção da regra. Aí eu não sei, não é comigo. Mas é com Deus. E a nossa expectativa de vida é isso. Poliana, o que posso fazer para os meus telômeros? O telômero tem como aumentar? Dizem que tem. E como que eu diminuo os telômeros? É muito fácil diminuir o telômero. Primeiro, vivendo. Você diminui seu telômero vivendo. E segundo, você diminui seu telômero oxidando o seu corpo. Como que eu oxido meu corpo? Com comida, bebida, drogas e noite mal dormida. Que foi exatamente a nossa aula de glutonaria, disciplina, mas glutonaria, preguiça e sono REM. Tá tudo no IGTV e no YouTube. Como diminuir ou como aumentar os telômeros? É simplesmente ter uma péssima qualidade de vida, você vai diminuir o seu telômero. E ter uma boa qualidade de vida, você vai aumentar o seu telômero. Poliana, mas é fácil aumentar o telômero? Não, porque eu preciso desoxidar o meu corpo. E aí, depois que eu desoxido o meu corpo, aí o telômero nasce um pouquinho, entendeu? Aí, sei lá, você ganha mais 6 meses de vida. Mas essa é a grande pesquisa da humanidade. Como fazer com que os telômeros sejam aumentados ao ponto do ser humano viver mais, com mais qualidade de vida. Entendeu? Então se descobriu que o que envelhece o corpo é a oxidação e o que rejuvenesce o corpo é a desoxidação. E a oxidação eu encontro ela em comidas industrializadas, eu encontro ela em bebida alcoólica. Nossa, bebida alcoólica é extremamente oxidante para o corpo. Outra coisa que oxida demais, nossa, demais, é DIU, de cobre, de mirena, de cobre e prata, beleza? Anticoncepcional, oxida demais o corpo. Então,
Quem faz uso desses medicamentos, você está diminuindo sua vida. Você mesmo ali com sua mão, com sua decisão, pronto. É tu mesmo, você está oxidando seu corpo. Claro que não. Coloca um cobre dentro de você e aí depois a gente conversa. Coloca um cobre prata dentro de você, depois a gente conversa. Coloca o Mirena dentro de você, jogando hormônios diretamente dentro da sua fonte de vida, que é o seu útero, que é ali que jorra vida para sua vida, que é ali que deixa que o seu ciclo, né, seja natural, o seu ciclo de renovação. Uma mulher, ela precisa, ela necessita ter o ciclo dela. Ela precisa se renovar. É necessário. Uma mulher que ela não tem fluxo sanguíneo se renovando todos os meses ali, ela simplesmente está se oxidando. Poliana, como que você diz isso? Olha a menopausa. Uma mulher menopausada, ela não está se renovando. Então, o grande sinal de que uma mulher envelheceu é a menopausa. Então, quando você toma um anticoncepcional, você se menopausa. Por quê? Porque eu bloqueio a fonte da vida. Ah, mas eu tenho ciclo. Não, você não tem ciclo, você tem sangramento, tá? Quem toma anticoncepcional não tem ciclo menstrual. Não tem. Tem sangramento. Pode ir no Google, só digitar no Google, sabe? É uma pergunta que o Google responde assim de um jeito simples. Então, se você usa o DIU de cobre ou de cobre prata, eu tenho ciclo. Não, você não tem ciclo. Você tem sangramento. O ciclo é o ciclo da vida, é o ciclo que te dá a fonte da vida. Se você coloca algo sintético dentro de você para que você simplesmente se bloqueie, você não tem ciclo. Então, uma mulher que faz uso do anticoncepcional, faz uso de DIU, ela está interrompendo o ciclo dela. E quem usa aquele gestriona, chip da beleza? O chip da beleza, o gestriona, ele serve, ele tem o fundamento de você cuidar e colocar os hormônios no lugar para quando você está menopausada. Então, uma mulher jovem que tem ciclo, se ela usar aquilo, ela está diminuindo a capacidade de vida dela. É simples, é entre vida e morte. Você está entre a sua vida e a sua morte. Poliana Damascena, me ajuda. Eu tomei anticoncepcional por muito tempo. Eu usei DIU por muito tempo. Hoje eu já não faço mais uso disso. Eu também. Estamos dentro disso. Então, eu não sabia. Diminui muito minha capacidade de vida por 12 anos. Ai, meu Deus. Eu tinha a síndrome dos ovários policísticos e hoje a gente sabe que essa síndrome está extremamente ligada à diabetes. Não está ligada a questões de, sei lá, curar a pele, enfim. E fui enganada por médicos e tomei por 12 anos. Então, significa que essa que vos fala, euzinha, diminuí demais os meus telômeros. Parabéns, você mereceu o prêmio de pamonha do século. E parece que é brincadeira, mas quando chegar no final da vida e eu quiser ter mais vigor, olha o que a Gleice escreve. Minha avó tem 85 anos e está firme e forte. Não sei como é que vai estar, Poliana, aos 85. Espero que esteja firme e forte, né? Porque eu usei anticoncepcional dos meus 18 aos meus 30. Foi isso? Acho que foi. Parabéns, Poliana, parabéns. E aí eu só descobri que não era para usar, porque eu tive trombose e tive outras coisas, tem meu testemunho aí em todos os lugares. Mas por que eu tô trazendo essa novidade aqui para vocês? Porque Deus decidiu exterminar a face da terra. E o que ele fez? Como que ele fez? Ele diminuiu os nossos telômeros. Foi isso que ele fez. Ele deixou a gente com 10% dos nossos telômeros. Só isso, né? Como que a gente, igual a Gleice explicando, como é que a gente adquire qualidade de vida? Com alimentação, treino e sono. Sendo pessoas disciplinadas. Alimentação, treino e sono. E tendo, né,
atos de bondade, aumentando dopamina, desoxidando, fazendo coisas que desoxidam o nosso cérebro. A dopamina ajuda a desoxidar o nosso cérebro, né? A dopamina é aquele hormônio responsável por grandes realizações. Ela ajuda demais a desoxidar o nosso cérebro. Então não é só sobre ter uma qualidade de vida, não é só sobre ter um corpo fitness, não é só sobre estar bonito, é sobre ter vida, é sobre você viver. A gente está falando sobre telômeros e meu avô ele tem 84 anos e a minha avó tem 83. A qualidade de vida da minha avó é extremamente superior à do meu avô. E olha que ela só tem 1 ano a menos que meu avô. Meu avô foi uma pessoa que ele consumiu bebida alcoólica, ele fumou. Minha avó não. Então, minha avó sempre teve uma qualidade de vida boa, sempre treinou, sempre cuidou da alimentação dela. Ao contrário, meu avô não cuidou. Então, minha avó hoje ela tá bem melhor na velhice do que meu avô. Todo mundo vai envelhecer. Então, vamos botar a regra de que todo mundo vai envelhecer. Agora, como você quer envelhecer? De que forma que você quer envelhecer? Você quer envelhecer bem, igual o vozinho ali da seguidora, a avó da seguidora, a minha avó? Você quer envelhecer bem? Você quer envelhecer com qualidade de vida? Você quer envelhecer, sabe, se naqueles velhos que vai lá pro Sesc fazer hidroginástica? Fazer a sua caminhada? Fazer a sua atividade física na quadra? É isso? Porque é isso que eu quero. É isso que a gente espera. Ou você quer ser igual o meu vozinho, que ele não consegue, às vezes, nem saber onde ele tá. Tudo depende de como você quer chegar nessa sua fase. Tudo depende de como você quer chegar lá. Então, Deus viu que quando eles começaram a se juntar, essa junção deles, por quê? Porque o que faz o ser humano ter virtudes e ser bom é estar na presença de Deus. Como Deus tira Adão e Eva do paraíso, né, e deixa eles aqui, ele começou a ver que essa separação de Deus e dos homens fez com que os homens se tornassem perversos. Então, o que aconteceu? Os homens e mulheres começaram a fazer atrocidades. Ele falou, eu vou ter que diminuir. Então, ele vai lá, diminui a qualidade de vida deles e eles não param. Eles não param. O povo já estava vivendo 120 anos. Dali, Deus pegou e falou assim para Noé, que Noé andava com Deus. Lembra que o vô de Noé andava com Deus? Então, Noé, que andava com Deus, ele andou tanto que Deus subiu. Então, Noé também andava com Deus. Ele aprendeu com o pai e aprendeu com o avô como andar com Deus. Então, Deus fala para Noé, eu vou ter compaixão de você, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras, e eu quero que você construa uma arca. Então, a gente termina o texto com Deus falando para Noé, olha, Noé, constrói uma arca, eu vou exterminar a humanidade. Então, Noé, quem anda com Deus, gente? Eu tô falando sério. Quando a pessoa fala assim, fulano anda com Deus, ele tem umas coisas diferentes, sabe? Ele tem uns comportamentos que não tem nada a ver com esse século. Ele tem uns pensamentos que você fala assim, a pessoa é louca. Ele tem uns pensamentos, ele tem uns comportamentos, ele tem umas atitudes que se destaca porque é loucura, sabe? É loucura. Isso mesmo, Andréia. Isso mesmo, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui, tá? Porque senão isso aqui vai ficar enorme. Exatamente, gente. É exatamente isso. Eu vou ler o que a Andréia disse. Polly, os filhos de Deus que se apaixonavam pelas filhas dos homens eram anjos? Sim. Quando teve essa mistura, virou uma bagunça. Por que eu vou contar isso? Por que virou uma bagunça? Porque haviam anjos de Deus e anjos das trevas. Por que vocês acham que Deus exterminou a humanidade? Foi exatamente por isso. Haviam anjos caídos aqui na terra. E esses anjos foram fazendo filhos com homens. Entenderam? Anjos. Mas isso é conversa para o nível teológico muito alto. O povo vai surtar. Agora vocês entenderam um dos motivos também que Deus exterminou a face da terra? Esse povo tá muito teológico essa manhã, hein? Eu tô aqui falando de telômeros e não sei o que, pulei essa parte. Tá. Vamos lá.
explique essa história aqui. É isso, gente. Mas Deus exterminou a humanidade. Não existe essa possibilidade hoje. Hoje, um anjo não tem como fazer filho com homens que viraram demônios, né? Literalmente. Por isso que você vê que tem, assim, até... É disso que vem aquele negócio, assim, de filmes de... Eu esqueci de falar aquela mistura de seres com homens. Como é que é? São seres... Eu esqueci o nome. Tem um nome específico. É exatamente isso. Só que Deus exterminou da humanidade esse tipo de situação. E não é permitido a nenhum anjo copular, né? Fazer a cópula com homens. Por isso que eu digo para vocês que hoje, só que os anjos querem sentir, esses anjos caídos, né? Eles querem sentir, eles querem experimentar. E qual é a forma de um anjo caído sentir, experimentar, viver? Ele sendo terceiro interessado numa relação sexual. Toda relação sexual envolve um convidado espiritual. E aquele convidado espiritual, ele está recebendo aquela adoração. Essa é a forma que esses anjos têm hoje de sentir e experimentar, né, o pecado mesmo. Olha que coisa maluca. Vocês entenderam, gente? Alguém entendeu o que eu falei? Por isso que eu não queria falar. Tu entendeu, André? Me responde. Mas se não entendeu também, vamos pular, vamos voltar para a arca. Então, a Gleice entendeu. Então tá bom, alguém entendeu. Então o que acontece? O mundo tava... Isso mesmo, Ivone, é isso mesmo. O mundo tava uma bagunça, gente. O povo, vocês entenderam tudo, né? Então, glória a Deus. Pelo menos alguém entende. Vocês entenderam como começou uma perversidade terrível? Então, assim, tinha Adão, Eva, Caim, Sete. Como é que esse povo faz filhos? Irmão com irmão? Adivinha? Quem que estava aqui antes? Os anjos caídos. Só que ficou uma bagunça tão grande com isso. Porque eles tinham um corpo, gente. Eles tinham. Hoje eles são seres glorificados ou demoníacos. Mas eles tinham um corpo. Deus fala, isso aqui não tá dando. Isso aqui não tá dando. A perversidade de quem estava já aqui, junto com quem chegou, estava tão grande, estava tão horrível, estava tão monstruosa, estava tão... Sabe? Não dá. Não deu para misturar. Deus foi lá, mandou um homem construir uma arca e exterminou da humanidade. A humanidade recomeçou por Noé e sua família. E é isso que a gente vai ver amanhã. Como que vai recomeçar a humanidade? Porque a perversidade estava mais ou menos que nem está hoje. Só que hoje a gente tem só os filhos dos homens mesmo fazendo toda essa bagunça, todas essas perversidades. Quando a gente vê uma perversidade muito longa, muito grande, muito terrível, quando a gente vê coisas que a gente tem certeza que entristecem o coração de Deus, eu quero pedir para vocês sempre trazer um pensamento na cabeça. Jesus está voltando. Quando vocês verem esses escândalos, quando vocês verem essas situações horríveis acontecendo, podem ter certeza, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus, ele está vindo para a humanidade, né? Jesus, ele está vindo para saber que a gente precisa dele, para a gente saber. Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Santifique-se hoje, porque Deus amanhã ou fará maravilhas ou vai exterminar isso daqui. Deus, ele vai exterminar o mundo aqui por água. Quando você extermina o mundo por água, morrer queimado, afogado deve ser horrível. Mas você perde a consciência e morre. Morrer queimado, não. A segunda promessa é que o mundo se acabe com as pessoas morrendo queimadas, né? E morrer queimado é a pior dor do mundo. E quem não morrer e ficar queimado, vai ficar daquele jeito. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Vai no sangue do Cordeiro, vai na marca do Cordeiro, sabe? Santifica-se. Às vezes a vida tá um ninho de guacho, uma bagunça, sabe? Sabe, sem saída. Sabe quando você estiver sem saída? Olha para a cruz.
Olha para a cruz. Se nada na sua vida estiver fazendo sentido hoje, olha para cima, olha para o céu, olha para Deus, olha para o que Jesus quer de você e começa pela santidade. Olha, seja forte, corajoso. Ser santo requer ser muito forte, requer coragem. Não tem como a gente viver uma vida com Deus e não ter coragem, sabe? Não ter um discernimento de coragem. A gente precisa disso. Eu sei, a Ivone disse que nunca tinha visto isso. Ivone, e você vê que está escrito, né? Você vê como as pessoas elas não pesquisam, como as pessoas elas não vão assim, ó, elas não vão a fundo. Peraí, que palavra é essa daqui? Vem cá, que palavra é essa daqui? Naquele dia havia nefilins. O que são nefilins? O que é isso? O que são esses nefilins, Poliana? Por que esses nefilins estão aqui? Eu vou ler para vocês o que a minha Bíblia diz com a tradução dos nefilins aqui embaixo. Tava vendo? Porque tem aqui o texto normal, bem pequenininho tem um rodapé. Olha o que o rodapé diz. Tá aqui no F. Possivelmente gigantes ou homens poderosos. Possivelmente gigantes ou homens poderosos. E aí tem alguns textos que dizem que esses gigantes eram anjos, com formato de homens. E outros dizem que eram anjos com outros formatos também. E aí foi virando uma bagunça. Mas olha, hoje não existe essa possibilidade. Porque simplesmente foi exterminado essa gente da face da terra. Esse tipo de cruzamento. Nossa, fugiu da minha memória total qual é o nome desse tipo de cruzamento. Tem até um negócio. É aquele povo que é meio gente, meio monstro, meio não sei o quê. É como se tivesse sido gerado esse tipo de situações. E aí, essas metamorfoses, assim. E aí, foi exterminado isso. Tinham anjos caídos aqui. Eles queriam sentir, experimentar. Botaram para quebrar. Produziram muitas perversidades. Porque você imagina, os anjos caíram aqui na Terra, sendo expulsos, literalmente. Isso mesmo, Jéssica, o espiritual misturado com o carnal. O espiritual, mas o espiritual infernal misturado com o carnal. Porque eles estavam para fazer perversidade, e estão. Eles estavam e estão para fazer perversidades, né? E aí foi exterminado eles da face da terra, literalmente. E foi retirado o poder deles nos tocar, de forma que nós pudéssemos ter isso. Não, né? Tipo Crepúsculo, tipo aquele filme do Azul. Qual o nome daquele filme? Pode ser um tipo de Crepúsculo, vampiro, ser humano, é mais ou menos isso. E aquele filme que aquele povo era azul, qual que é o nome daquele filme? Que tem até um negócio na Disney, tem um trem lá na Disney, um parque dele. Avatares, pronto. São os avatares. Era isso que tava, mas não é assim, não é esse o nome técnico, mas eram como se fossem avatares. Eram como se fosse, mas não são. Então, assim, eles estavam aqui, eles fizeram essas perversidades. Então, foram retirados deles a capacidade, foram presos. Vocês viram lá na Bíblia que eles estão literalmente presos? Por que vocês acham que eles ficaram presos? Uma hora vai ser solto. Foi justamente porque quando eles foram soltos, Deus teve que prender esse povo. Eles estão presos. A Bíblia diz claramente, Satanás está preso. Eles presos. Agora, o preso como? Se eles vêm aqui, os corpos estão presos, gente. Os corpos, eles foram presos. Mulher, então, como que hoje eles não vêm aqui para copular com homens? Estão presos. Literalmente presos. Fim. Prendeu. Só que o espírito deles não está preso, não. Entenderam? O mundo espiritual, o reino do espírito deles não está aqui, não. Está aqui atazanando nossa vida, perturbando. Então, estamos sempre cercados por anjos de Deus e por sempre tem uma briga espiritual. Onde a gente está, tem uma briga.
Onde eu e você estamos, tem uma briga espiritual sendo travada por anjos de Deus e por esses anjos. Então, por isso que hoje eles não são perceptíveis a nós, desde a época de Noé. Porque quando eles andavam assim. Existem anjos hoje que eles andam entre nós. Sim, alguns são permitidos, anjos com formato de homens. Eu falei pra vocês que ia fazer uma série sobre anjos e não fiz. Quem sabe eu faço essa série naquele horário da gente da noite, né? Que aí a gente dá, sei lá, 7 segundas-feiras, 7, 10 vezes, né? Então, o que eu quero... Isso mesmo, do hebraico na fala. Isso mesmo, Ivone. Então, eu vou ver como que a gente faz. Então, hoje, como eles têm corpos presos, eles não podem nos tocar assim, tipo assim, entendeu? Mas eles influenciam todo o mundo espiritual. Todo o mundo espiritual. E é muito pesado isso, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Sobre vida. Não sobre morte, sobre vida. Nós precisamos saber viver a nossa vida. Os nossos antepassados não souberam viver a vida deles. Eles se envolveram com o que não tinha que envolver. Eles, sabe, foi diminuído a nossa capacidade de vida por causa de toda essa bagunça. Porque a gente fica pensando assim, poxa, homem como homem, sabe, o homem e a mulher, como que foi tão corrompido naquela época, gente? Não dá ousadia, não. Não dá ousadia para... A Ivone tá aqui só pesquisando. A Ivone agora, depois que ela começa a pesquisar, é isso mesmo, viu? É isso mesmo, Ivone. Depois que ela começa a pesquisar, ela vira uma bala. Já quero, olha aí. É isso aí mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a observar no texto a corrupção, mas como corrupção, Poliana? Onde que começou a corrupção? Onde que começou? No céu. Através de quem? Satanás. Ele influenciou quem? Uma parte dos anjos. Essa parte dos anjos caiu onde? Bem aqui. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Isso. Bagunça. Destruindo a humanidade. Ai, gente. A gente tem que vencer tudo isso. Sejam fortes e corajosos. A Bíblia nos chama para viver e vencer tudo isso. Viver uma vida com qualidade de vida, amando ao Senhor, desejando o Senhor. E além de viver essa vida com qualidade de vida, amando e desejando, isso mesmo, era essa a palavra, Ivone, seres híbridos. Eu falei que você era terrível. Seres híbridos, literalmente seres híbridos. Eu fiquei na minha cabeça aqui, seres híbridos. Metade homem, metade animal. Metade homem, metade anjos caídos. Tem um filme na Netflix que fala sobre seres híbridos. Isso não deixa seu filho ver mesmo, não. São seres híbridos, né? Hoje em dia querem fazer seres híbridos, querem cruzar. Que diz que já existe macaco com gente, jacaré com gente. Eles têm alguns cientistas terríveis tentando fazer esse cruzamento, né? Porque aí você vira pra mim e fala assim, Poliana, mas por que Deus vai exterminar a humanidade? É por causa de adultério? Não, gente. É por causa de roubo? Não vai ser por causa disso. É por causa de ganância. Nós estamos com ganância desde que a gente nasceu. É porque... tá fazendo assim, ó, o homem do sexo masculino, ele decide que ele quer ser mulher. Aí ele vai lá, ele pega o útero de alguma mulher, ele tá colocando nele. E esse monte de hormônio feminino. E aquele útero que tá colocando nele tá gerando. Quem é a mãe? Quem é o pai? Aí a qualidade, o gene que tem ali, né, é o sêmen, não é o ovário, o útero, o óvulo. Então vai ser o sêmen dele. Não é assim que estão querendo fazer? Aí vão achar um óvulo de alguma outra mulher que deixou doado para colocar ali, para aquele homem gerar. Só que aquele homem, na verdade, agora é uma mulher. Aí ele vai gerar um filho assim. Aí o filho, assim, vai ser como? Neutro.
Esse é um passo. O outro passo é exatamente isso. Aí eles querem fazer o cruzamento do macaco com o ser humano, vamos ver se viveu, faz um ser híbrido. E esse ser híbrido se reproduz com outras pessoas ou outros animais. Aí tem o cruzamento do jacaré com o ser humano, tem o cruzamento do macaco com o ser humano. Aí você me fala assim, Poliana, mas isso é incompatível com a vida. Isso é incompatível com a vida. Mas eles têm pesquisas que estão sendo desenvolvidas para que se torne compatível. Dizem que já fizeram um do ser humano com o macaco e que funcionou. Segundo informações, por questões éticas, esse ser híbrido foi morto, o que eu duvido. Isso é só uma pesquisa, já saiu essa pesquisa, acho que foi em 2015 ou 2016, que já teve, que tem, né? E ali a gente vê uma ovelha Dolly, né? Que foi feito um clone dela. Então é uma possibilidade de uma pessoa nunca morrer. Olha, você é um clone, na verdade, a sua vida é essa. Gente, é por causa dessas e outras que o mundo vai pro apocalipse. As pessoas acham que é só a corrupção do homem. Ah, gente, se vocês soubessem as atrocidades que o homem tem feito com a própria mãozinha dele, por influência desses anjos malignos, sabe? Eles querem transformar isso aqui num hospício. O mundo num hospício. Um hospício, coisa de louco. Não vai existir isso que a gente vê hoje. Isso que a gente vê hoje está se encaminhando para um rumo muito terrível, horroroso. É por isso que Deus, quando chegar nesse limite, vocês acham que Deus vai fazer o quê? Vai fazer igual ele fez na época de Noé. Quando Deus começou a perceber esses seres híbridos, essas situações horríveis, esses cruzamentos. Agora vocês entendem como faz sentido? Faz total sentido. Comecem a observar a ciência. Ó. Teve um colega de mestrado que foi apresentar um trabalho. Uma colega, né? E ela foi falar sobre gestantes e ela não falava. Mulher. Peraí, não entendi. E ela foi falar sobre gestantes e ela não falava. Não falava mulher. Ela se corrigiu e falou a pessoa. Ah, tá. É neutro. Pronome neutro, porque a gestante pode ser, né? Enfim, aquele que era o Ken humano, diz que agora ia virar Barbie humano. E ele dedica, eu até postei isso no Instagram, ele dedica uma fortuna de dinheiro para poder implantar o útero nele. Entendeu? É isso mesmo. Eles dedicam dinheiros e dinheiros e dinheiros. Ele dedica para poder colocar o útero nele, que ele diz que ele quer ser a primeira pessoa com a carga genética masculina a gerar. E aí, se der certo. É impossível. Não, é impossível hoje. Mas com todos esses avanços tecnológicos, eu sinceramente não estou duvidando de muita coisa, não. E aí ele congelou os sementes dele para poder colocar e ter um filho aí. Enfim, gente... E aí vocês começam a perceber qual nível que o ser humano está querendo chegar. E quando o ser humano chegar nesse nível, sabe, de estudos e tudo, e do jeito que ele quer fazer, brincando de ser Deus, brincando de criar desse jeito que ele quiser, Deus não vai permitir. A única coisa que você pode fazer por você e pelos seus é amar o Senhor e amar os seus. A única coisa que a gente pode fazer é amar os nossos, é amar o Senhor para que a gente passe a eternidade do lado dele. É isso que a gente pode fazer, é nos preocupar com a nossa salvação. A gente também não pode, a gente tem que ficar atento, mas a gente não pode enlouquecer com essas histórias, tá? A gente tem que ficar atento. Essa história que eu contei para vocês está no primeiro livro da Bíblia. Tá lá, entendeu? Ali bota mais de 10 mil anos, mais de 20 milhões de anos, né? Anos e anos essa história. Então Deus sabe onde o povo quer chegar. Mas Deus não vai permitir. Ele antes vai nos resgatar e nos voltar para o Jardim do Éden. A nossa história é voltar para o Jardim do Éden, é isso que Deus vai fazer.
Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quão preciosos são os pés dos que carregam as boas novas. Espírito Santo de Deus, conserva o nosso coração, conserva a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito voltado para Ti. Nos realinha ao Teu propósito e ao Teu projeto e nos faça ser Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A grande preocupação do nosso coração é servir ao Senhor, é estar com Ele todos os dias da nossa vida e, além disso, passar para a próxima geração o temor do Senhor. Essa é a nossa missão. A gente não pode surtar com esses acontecimentos, a gente só tem que observar. Olha para onde que o ser humano está indo, olha para onde que o espaço está, nos conduzindo. A Bíblia diz que exatamente esse ponto que a gente vive na história são apenas sinais. Existe a possibilidade de, aqui no Brasil, tudo fechar no início do ano, por conta dessa nova cepa e tudo. Por quê? São pragas, são pestes, isso são só sinais. Só sinais. Nós estamos em um tempo terreno junto com o tempo espiritual de sinal. Esse tempo de hoje é um tempo de sinal. Nós vivemos um sinal extraordinário vindo de Deus, que Deus está mostrando para a gente, esse sinal. Se arrependa hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. E se esse tempo de sinal for um tempo breve? Se a gente não souber, mas se estiver muito próximo, talvez seja para essa geração, talvez para a próxima, outra vez para a próxima ou para a próxima a gente não sabe. A gente só sabe de uma coisa: nós precisamos amar ao Senhor e nós precisamos passar para os nossos como amar ao Senhor, porque aí sim nós nos encontraremos todos no céu como uma igreja gloriosa. Isso daqui, essa bagunça toda, essa situação que não vai importar pra gente, porque a única coisa que a gente precisa é do temor ao Senhor, só isso. Se você aprender o que é o temor ao Senhor, se você viver com base no temor ao Senhor, você não precisa de mais nada, sabe? Noé tinha o temor do Senhor. Então ele não se preocupou, ele saiu liso disso tudo. Não é, Samanta? Não tem problema. Deixa o povo fazer o que eles quiserem. Eu só quero que o seu coração tema ao Senhor. E o meu também. Mais nada. O resto que façam. Eles que sabem o que eles estão fazendo ou não. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Inclusive, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Noé se livrou com base do temor do Senhor. Eu li isso hoje para cá. O temor do Senhor salvou a Noé e a família dele. É o temor que nos salva. É o temor do Senhor que nos livra. É o temor do Senhor que faz novas todas as coisas. Podem fazer pesquisas, podem gerar seres híbridos, podem fazer o que eles quiserem, avatares, o que eles quiserem. Mas o temor do Senhor nos livra de tudo isso. Ainda que o nosso corpo terreno morra, o nosso corpo glorificado estará junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso. Um beijo. Gente, que coisa maluca, né? Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo! Hoje é o último dia do ano, sabe? Hoje é dia de pensar, hoje é dia de colocar tudo no lugar. Ontem eu fiz um discipulado com as minhas discípulas, foi tão lindo. Nós falamos sobre projetos, metas, planos, votos, já botamos um jejum aí na jogada, sabe? Tema ao Senhor. Se esse ano de 2022, eu quero contar um negócio para vocês. Eu tô toda hora tentando encerrar porque eu tô com medo, porque eu demorei um pouquinho para começar, que eu perdi meu carregador. Tô com medo de acabar a bateria, mas vamos lá. Deixa eu contar para vocês. Feliz ano novo, gente. Existe um... Eu vou falar aqui, eu não vou fazer devocional amanhã, tá? Pra gente poder descansar amanhã. A gente volta no dia 2, tá bom? Porque amanhã todo mundo vai dormir depois de pelo menos 1h da manhã. É ou não é? A maioria das pessoas, eu também. Imagina, eu durmo 1h30, 2h30 pra acordar aqui pra 5. Vai ficar muito ruim pra mim e pra vocês. Aí eu vou fazer esse devocional com 2 pessoas aqui, ou com ninguém, só eu. Só eu gravando, morrendo aqui. Então a gente volta no dia 2, tá? Vamos descansar amanhã e dia 2 a gente volta. Presta atenção. Israel
A terra vive ciclos de 7 anos. Então, como funciona? A terra trabalha, você cultiva, você planta 7 anos e 1 ano você só come do que a terra produz. Então, presta atenção. Esse é o tempo espiritual de Israel. Então, Israel segue essa prática até hoje. 7 anos ele cultiva, ele planta, e 1 ano ele só come do que a terra produz. Entenderam? E este ano de agora, Israel físico só vai comer do que a terra produziu. Eles não plantam nada. Eles trabalham na agricultura, porém sem plantar, entenderam? Deixando a terra descansar e colhendo daquilo que a terra produzir. Então, se a terra der frutos, eles vão comer os frutos, mas eles não vão plantar, entenderam? Eles não vão mexer na terra. Então, esse ano eu tô arrepiada, porque este ano de 2022 é o ano em que o Israel espiritual, que somos eu e você, vamos colher. Eu vou falar isso de novo também, mas nós vamos colher exatamente o que a terra vai nos oferecer. E o que a terra vai nos oferecer? Aquilo que plantamos. Sabe quando você, eu tenho orado e não tem respostas? Esse ano de 2022 vai ser ano de respostas. Sabe, eu tenho plantado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado. Eu só vou te falar uma coisa, santifica-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Esse ano de 2022 é o tempo de comer, de colher, de pegar, de resgatar, de restituir, de viver exatamente o que foi plantado. Ixi, Poliana, eu só plantei coisa ruim. Plantou coisa ruim nada, vambora, só vai, santifica agora. Começa a santificar, começa a viver uma vida desfoca dos seus problemas, sabe? Tira do coração. E esse problema, descansa no Senhor, sabe? Toma 365 dias sabáticos. Vou nem ler isso, Érica. Ai, será, gente? Será, Érica? Eu sei que vai ser o seu, hein? Mas o meu, será? Enfim. Então, ano sabático é o ano chamado de ano sabático. É o ano que a gente come do que a terra de tudo que a gente plantou. O que vocês plantaram? Tem gente que fala assim pra mim, Poliana, eu tô há tantos anos esperando no Senhor. Pois é, esse ano. Eu tô há tantos anos vivendo. É um tempo apropriado. É o tempo de seródia. Entenderam? Este ano chama tempo de seródia. Amém, estou concordando com vocês, viu? É o tempo de seródia. Esse ano, eu tô falando essas palavras e o Espírito Santo tá falando assim, vocês vão viver coisas tão... Quem está em Deus vai viver coisas tão extraordinárias que nunca nem pensou. Eu tô dando essa palavra para vocês e nem eu sei as coisas que Deus tem reservado esse ano para mim. Mas serão coisas grandes, tanto para minha vida quanto para a vida de vocês. Agora, esse negócio de... Poliana, eu vou desistir. Ih, minha filha, vai comer a desistência. Poliana, eu tô desanimada. Vai colher o desânimo. Poliana, Deus não quer saber de mim. Vai colher isso. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você tá falando. Cuidado. Olha para mim agora. Toma cuidado com o seu comportamento. Por favor, vocês podem me dar esse voto de credibilidade? Essa, Érica. Faz um print aí, hein, Érica? Pra você esfregar na minha cara aí esse ano. Eu quero. Faz um print, gente, deixa guardado. Só pra gente que tá aqui. Olha o que a Érica escreveu. Se fizerem esse print. Faz o print, faça o print. Tu tá rindo, né, Érica? Você tá aí só de brincadeira. Então, presta atenção. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, esse é o ano, eu vou dar... É isso mesmo, viu, Patrícia? A Patrícia disse que já é a segunda vez que ela escuta isso nos últimos dias.
A Ivone fez até o print. Presta atenção. Eu quero que vocês reservem o dia de hoje e reservem o dia de amanhã para vocês se organizarem para não desistir. Esse é o ano de colher tudo que a gente tem plantado nos últimos 7 anos. Poliana, só plantei bagunça. Então, chega. A partir de agora, você vai colher o tempo espiritual do Senhor. Sabe, o tempo espiritual do Senhor. Poliana, sabe aquele povo que nem era para colher, mas está colhendo? Sabe aquelas outras pessoas que vivem da graça? Esse é o ano. É o ano que vamos experimentar a mão do Senhor nos alcançando, a mão do Senhor nos favorecendo, a mão do Senhor nos guardando. Só que vai ser um ano muito difícil. Porque ao passo que Deus favorece uns, o mundo, para apagar a benevolência de Deus, o mundo massacra os outros. Então vai ser um ano que a gente vai ver coisas muito pesadas. A gente vai ver, sabe quando você vai ver? Vai ser tipo Apocalipse, sabe? De tempos e tempos é assim. É assim, um povo de Deus guardado, um povo de Deus prosperando, um povo de Deus indo. Mas o inimigo tentando, o inimigo vai tentar a gente muito mais. O inimigo vai ficar toda hora batendo na porta para fazer a gente desistir. Não se esqueçam dessa palavra do último dia do ano. Esse é o ano de colher aquilo que a terra nos der. Não cuidado com a sua boca. Essa última parte eu vou falar nos stories para as pessoas dar uma chacoalhada assim, sabe? E a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente tem feito e com os nossos comportamentos. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até depois de amanhã. Amanhã tira o dia para você organizar a sua vida. A gente vai só descansar um pouquinho amanhã e a gente retoma no dia 2 de janeiro, cheio de expectativas, com muitas atitudes e prontos para guerrear juntos no Senhor. É isso, gente. Foi uma delícia. Meu Deus, eu fiquei com vocês todos os dias deste ano. Nós tivemos devocional 364 dias do ano. Eu também não dei devocional no dia 1º de janeiro, que eu coloquei pra gente descansar mesmo, pra gente comemorar hoje à noite. Aí eu vou passar dormindo. Não passa dormindo. Não passem dormindo. Rompa, celebra, rompa essa fase. Vocês entenderam, gente? Rompa o dia de hoje. Hoje eu vou romper. Aí quando der meia-noite, tu pode dormir. Tu agradeça ao Senhor e tu dorme. Mas eu vou passar na igreja. Se você não tem nenhuma festa para ir, vai na igreja, gente. É muito melhor vocês ir para... Aqui em casa tem uma ceia. E a ceia é super cedo. O povo aqui come cedo. Então, lá para 7 horas da noite deve ter a ceia. E aí, quando for 10h30, eu vou para minha igreja, que lá vai ter um culto lindo. E aí, meia-noite, eu rompo lá na igreja, volto para cá, dou um beijo em todo mundo, a gente fica um pouquinho conversando e cada um vai descansar, né? Você também vai, Sayonara? É isso, gente. Se vocês não tiverem assim uma programação, vai para alguma igreja. Todas as igrejas hoje, procura uma igreja perto da sua casa, 10h30, faz uma coisa diferente. Não passa dormindo não, vai para a casa do Senhor. Toda igreja praticamente tem um rompimento, tem um culto da virada. Toda igreja tem um culto que vira o ano. Passa esse ano diferente, coloca uma roupa bonita, escolhe uma roupa aí no seu guarda-roupa bem legal e vai romper o ano com o Senhor. Porque a gente sabe que esse ano não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano em que a gente vai falar assim, nossa, o bicho tá pegando da porta para fora, mas o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me feito comer e colher de tudo aquilo que eu tenho plantado. Mas os acontecimentos vão querer fazer com que a gente esmoreça. E se a gente esmorecer, a gente não come do que a terra mandar pra gente. É isso. Um beijo. Fica com Deus. E até depois de amanhã. Eu nem acredito que esse devocional conseguiu ser tão longo que eu tô sem bateria. Ai, meu Deus. Obrigada, Deus. Fica com Deus, gente. Beijo.